Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a deputada Carla Zambelli anunciou ao vivo no programa da rádio Auriverde que foi embora do Brasil. Ela comentou que está nos Estados Unidos e que pretende ir direto para a Itália, onde possui cidadania e não pode ser extraditada. A notícia rapidamente se espalhou pela mídia e causou revolta entre os militantes da Globo News. O jornalista Thomas Trauman destilou todo o seu ódio contra a deputada e o bolsonarismo, chamando-a de mulher covarde e disseminadora de fake news. Vale lembrar aqui que são os mesmos que estavam indignados poucos dias atrás, com Marina Silva sendo atacada por homens no Senado. Parece que se a mulher for de direita, pode ser atacada e descredibilizada. Daniela Lima não ficou atrás e também descredibilizou a deputada, chamando-a de mentirosa. Ainda fez uma referência infeliz dizendo que ela perseguiu um homem negro, quando poderia simplesmente ter dito que perseguiu um homem. São só 2 minutinhos desses militantes falando, e depois vou mostrar a Zambelli entrando ao vivo e se defendendo dos ataques. A deputada Zambelli, ela era conhecida pela sua covardia, né? Ela usou o mandato dela como deputada, como parlamentar, para ser uma enorme, uma grande fabricante e propagadora de fake news durante todo o seu período. Sim. O período da, não vamos esquecer da atuação dela no período da Covid. Uma pessoa que estava ali, digamos assim, na parte mais, até mesmo bolsonaristas consideravam que ela às vezes exagerava ali até onde ela ia. Usou o seu cargo para atacar ex-bolsonaristas como traidores, etc., quer dizer, ou seja, como se ela fosse uma evangelizadora e tinha ali como deveria se funcionar um bolsonarismo. Foi covarde quando atacou um eleitor na véspera da eleição armada, e agora é covarde quando foge do país depois de ter sido condenada, tendo amplo direito de defesa durante todo o seu processo. Deputada Carla Zambelli é uma mulher pródiga em espalhar mentiras, que ela trata como opiniões. Mas a deputada sabe que as coisas que ela fala ou que ela espalha são mentiras. Condenada a 10 anos, mais de 10 anos, por conta disso, né, da ciência de que era informação falsa, produzida, manipulada por um hacker que ela levou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, saiu do Brasil. Ela tem um segundo processo, que ela responde por uma imagem que já se tornou histórica. À véspera do segundo turno da eleição, Carla Zambelli persegue um homem negro, apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva, à mão armada pelos Jardins, aqui em São Paulo. Ela não só persegue, como ela está acompanhada de auxiliares. Uma vez eu disse que era um assessor, um segurança, ela falou, não pode, isso dá problema, porque aparentemente é policial. Ele dispara a arma no meio dos Jardins, bairro Nobre, aqui de São Paulo. Este outro caso, ela ainda não foi condenada, não foi julgado, mas já está liberado para julgamento. Agora gostaria de mostrar a vocês a própria Zambelli comentando. Ela entrou ao vivo na CNN e explicou toda a sua situação, dizendo que está fazendo um tratamento médico, que seu passaporte foi apreendido ilegalmente pelo ministro Alexandre de Moraes e, para desespero da mídia militante pró-desgoverno, ela afirma com todas as letras que é cidadã italiana e que não há nada que o imperador da Brazuela possa fazer para extraditá-la. Ela ainda explica o caso do hacker e toda a desinformação que foi divulgada. Obrigada, Tainá, pela oportunidade. Gustavo Uribe. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito tranquila com relação à questão de fuga e de extradição. Até para tranquilizar os meus amigos, familiares que podem estar assistindo a gente na CNN. Eu tenho passaporte italiano, eu estou nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos fazer um tratamento de saúde. Não é um tratamento de depressão. Eu tenho outras questões de saúde que são conectadas com uma síndrome Ehlers-Danlos que eu tenho, uma síndrome rara, é uma síndrome séria, que causa desautonomia na pessoa, causa uma série de coisas e que eu busco tratamento sempre, porque é o tipo de doença que pode deixar você numa cadeira de roda. Então, não é a depressão que eu faço tratamento aqui fora. Eu tenho um psiquiatra, um psicólogo no Brasil, inclusive já deram relatórios para que eu possa utilizar nos meus processos judiciais, porque minha intenção era ficar no Brasil, mas eu percebo que nós não temos mais justiça no nosso país.
Então vim para fora do Brasil, como fui diversas vezes. Esse ano mesmo, há um mês e pouco atrás, estive na Coreia, já estive nos Estados Unidos. Depois que meu passaporte foi apreendido, já estive em Israel, porque eu tenho cidadania italiana e nunca escondi. Se eu tivesse alguma intenção, eu teria escondido esse passaporte e usado para um momento de fuga, então. Mas não é o caso. Eu não tinha proibição de sair do país. Alexandre de Moraes, quando tomou o meu passaporte, inclusive irregularmente, porque eu sou uma autoridade, tenho imunidade, e o passaporte era diplomático. Ele mandou tomar o passaporte e é tão ilegítimo que sequer ele tinha me proibido de sair do país. Tanto é que todo mundo sabe que eu estive aqui em janeiro na posse do Donald Trump, e meu passaporte foi apreendido em 2023, faz 2 anos. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso. E em relação a algumas coisas que vocês falaram, né? Eu queria até tentar voltar um pouquinho, porque eu estava assistindo vocês ao vivo quando eu pedi para o Gustavo Uribe deixar eu entrar para poder também dar minha versão e, claro, poder ouvir as críticas e as argumentações que eventualmente vocês possam ter. Eu vi que vocês falaram sobre a condenação do hacker. Eu queria deixar bem claro, Tainá e Gustavo, e também para a Luísa, que não está mais aqui com a gente, que a condenação desse caso do hacker a 10 anos de prisão, o próprio hacker que fez a invasão tomou 6 anos de prisão, né, foi condenado a 8 anos, 8 anos de prisão. A palavra dele é dizendo que eu que dei a ordem para ele invadir o CNJ, sendo que ele já tinha invadido o CNJ em 2020. Eu nem tinha contato com ele quando ele invadiu o CNJ a primeira vez. Ele já tinha a senha de tudo lá dentro. O que acontece? Por que é tão fácil, então, condenar uma pessoa somente por uma narrativa? Porque todo mundo diz que eu dei dinheiro a ele. A Polícia Federal confirmou, está no relatório da Polícia Federal, eu posso mandar para o Gustavo Uribe depois, que eu nunca dei dinheiro ao hacker. A Polícia Federal confirmou, não há qualquer recurso passado da deputada para o hacker. Mais uma coisa, não há qualquer prova, não há nenhuma mensagem, não há nada escrito dos meus telefones que foram pegos na minha casa, dos telefones dele, de que eu tenha mandado alguma coisa. Eu tive alguns poucos contatos com ele depois da época que eu fui para casa do Bolsonaro levando o hacker, e esses poucos contatos, nenhum consiste de que eu tenha falado alguma coisa para ele de invadir nada, absolutamente nada. Ou seja, estou sendo condenada pela palavra dele contra a minha. Só que a palavra de uma pessoa que mudou 6 vezes o depoimento dele na Polícia Federal, é uma pessoa que foi chamada pela própria Polícia Federal de mitômano e que está sendo contra uma pessoa que foi provado que até hoje não existe nenhuma prova de que eu tenha feito qualquer coisa desse tipo. Enquanto a imprensa está discutindo se uma pessoa está sendo condenada por perseguição política, eu acho que a gente deveria estar pensando, será que existe mesmo segurança para os sistemas de judiciários desse país, já que uma pessoa conseguiu entrar, colocar mandado de prisão, mandado de cintura para a gente do PCC e do Comando Vermelho, além da fictícia prisão do Alexandre de Moraes? Eu acho que ele ficou tão nervoso, Alexandre de Moraes, de ver isso, que quer, eventualmente, a minha condenação para pagar essa vergonha pública que ele passou, de saber que um hacker conseguiu entrar no sistema do CNJ e colocar esse tipo de informação. A segunda coisa é que vocês comentaram que eu tomei 5 anos e 3 meses de prisão também, uma condenação que já tem maioria, então a gente pode dar aí por condenado, né? Ou seja, mais 5 anos, estão somando da 15 anos e 3 meses de prisão, uma pessoa que nunca matou, nunca estuprou, nunca roubou, mas que existe toda uma narrativa contra ela. Por que ele consegue fazer tudo isso, Alexandre de Moraes? Porque a imprensa dá vazão a esse tipo de narrativa. Parte da imprensa nunca dá o espaço para a gente falar, como eu estou tendo aqui na CNN, né? Vocês estavam falando de mim, eu estava assistindo aqui nos Estados Unidos, e falei, não, eu quero falar e poder ter minha versão também. A questão da arma, eu só saquei a arma depois que houve um disparo. No momento que eu estou discutindo com o tal jornalista, que em nenhum momento se apresentou como jornalista, que ele, mais 3 homens, cuspiram na minha cara, me empurraram, xingaram meu filho, me xingaram na frente dele de prostituta, xingaram meu filho, me xingaram na frente do meu filho, que me empurraram, eu caí no chão, e depois fez um sinal de me chamando de espanhola, como querendo dizer que eu sou prostituta, bom, isso daí ninguém fala. Depois disso ele recebeu ordem de prisão da polícia, e fugiu da polícia.
fugindo da polícia, houve um disparo, que depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que era um disparo acidental do próprio policial. Mas naquele momento que o policial estava no chão, em que tinha tido o disparo, ele teve uma distensão na coxa e caiu e acabou disparando a arma, eu achei que o tiro tinha sido contra o policial. Estava com meu filho de 14 anos e saquei a arma para me defender. Pois não, Gustavo. Deputado, não. Primeiro agradecer a audiência da senhora e por ter aberto espaço na agenda da senhora, de estar aqui presente, dando o outro lado. A CNN é marcada por isso, exatamente por dar voz para todos os lados. A gente quer ouvir essas personagens da política para entender exatamente o que está acontecendo. A Tainá Falcão fez uma pergunta se a senhora teme ser presa. Eu gostaria de repetir essa pergunta. A senhora teme ser presa? E segundo, a senhora sempre foi conhecida por enfrentar as intempéries, por enfrentar a oposição. Os movimentos que a senhora fez pelo impeachment da Dilma, a senhora chegou a ser acorrentada no Congresso Nacional, eu lembro, era repórter, cobri todos esses fatos. A senhora chegou a enfrentar muitas vezes as oposições dentro do próprio PL. Neste momento que a senhora ainda tem recursos dentro da Suprema Corte, quando a senhora deixa o país e diz que vai ficar na Itália, a senhora não teme ficar marcada na história como alguém que não conseguiu entender os instrumentos democráticos, como alguém que preferiu fugir a enfrentar uma pena aqui no Brasil? Muito boa pergunta. Obrigada pela oportunidade de fazer essa pergunta, Gustavo. Vamos então para a primeira pergunta que a Tainá fez, eu achei que eu tinha respondido. Se eu tenho passaporte italiano, ele pode colocar Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália. Eles vão tentar me prender na Itália, talvez, né, tentar ali, eu não acho difícil, tá, porque todos eles têm muitas conexões na Europa, não só conexões, mas bens também, então eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque eu sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desse. Em relação ao meu advogado, eu queria deixar muito claro aqui que eu não falei para o meu advogado, e isso dá motivo suficiente para ele deixar o caso, mas eu fiz isso para não prejudicá-lo e para não colocar ele com uma lupa em cima dele, né? Eu acho que se eu estou fazendo as coisas de próprio pensamento e tranquila com relação a isso, eu vim aqui para buscar para tratamento, como eu já tinha feito diversas vezes, só que dessa vez eu não vou voltar mais para o Brasil, eu acho que eu não posso também implicar umas terceiras pessoas. Então, eu fiz isso para protegê-lo e estou tranquila que tenha feito isso, né? Em relação a ficar conhecida como uma pessoa que eventualmente pode ter escapado, fugido, alguma coisa assim, Gustavo, eu acho que isso seria... eu iria para a prisão se eu tivesse peso na consciência, se eu tivesse feito alguma coisa errada. Se eu tivesse sido presa por alguma coisa que eu realmente falhei, que eu errei juridicamente, legalmente. Mas não é o caso. Eu estou sendo presa por perseguição política. Não há provas contra mim, Gustavo. Eu posso te mandar toda a questão de decisões, o relatório da Polícia Federal, essa questão do recurso. Eu fiz questão de explicar isso para poder dizer, eu não estou sendo condenada porque eu cometi crime. Eu estou sendo condenada porque eu não tive direito de ampla defesa. Eles não deixaram meu advogado falar, né, na sessão. Foi uma sessão online, sem direito a plenário nem virtual, não deixaram um plenário virtual aberto a jornalistas nem nada. As provas, não existem provas para poder me condenar. É a palavra de uma pessoa contra a minha. Na questão da arma, eles me condenaram por porte ilegal, sendo que eu tenho porte federal de armas. Estava vigente na época, agora já venceu. Não foi mais atrás, mas na época era vigente meu porte de armas, era federal, não era nem CAC. Então, eu vi que você colocaram, não vou voltar mais ao Brasil agora, né? Mas meu sonho é que eu possa voltar para o meu país. A senhora pretende voltar. A senhora sabe mais ou menos quando deve voltar ao Brasil? Quando o Brasil voltar a ser uma democracia, Gustavo. Quando eu tiver a oportunidade de me defender legitimamente. Quando eu tiver a oportunidade de falar publicamente e dentro do plenário do STF a minha defesa, quando eu tiver um advogado, posso até voltar até o Daniel, e ele poder falar na minha audiência, na minha defesa, e não gravar um vídeo que eu tenho certeza que ninguém ouviu. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança.
Eu não concordo com a atitude que ela teve de perseguir aquele pilantra que cuspiu nela com a arma na mão. Era justamente o que o Petralha queria, e isso acabou prejudicando muito a direita. De toda forma, acho que a Carla está certa em ter ido embora. Infelizmente, não temos um julgamento justo e imparcial para os parlamentares de direita no Brasil atual. Esse julgamento do 8 de janeiro é a maior prova disso. Nada do que os advogados de defesa pontuam no julgamento é levado em consideração, dando um forte indício de que as sentenças já estão prontas e que estão apenas seguindo o famoso devido processo legal, para poderem dizer que respeitaram a democracia. Espero que ela ajude o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Constantino e tantos outros que estão fora do país a mostrarem ao mundo o que está acontecendo no Brasil. O que vocês acham, pessoal? A Carla fez bem em fugir para a Itália ou deveria ter ficado e enfrentado a ditadura da toga que comanda o país? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.